de ir para o vídeo, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e familiares para que possamos levar o verdadeiro Evangelho. Amém. No Evangelho que nós lemos aqui é o Evangelho de Jesus relatado por João. E nesse evangélico específico de João, Jesus, ele vai diversas vezes se chamar do primeiro nome de Deus, que foi revelado no Sinai para Moisés, que significa Iavé, o Eu Sou. Esse é o nome de Deus. Eu sou, ou sou o que sou. E Jesus, aqui ele vai se retratar de várias vezes chamado Eu Sou. Ou sou eu o que sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. E aqui o que ele vai dizer também? Eu sou o bom pastor. E essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Quando eu vim além desse capítulo, meu coração se enchia de alegria hoje à tarde. Porque Jesus, ele é o bom pastor. E nós vamos entender essa mensagem. Vamos expor as Escrituras nesta noite, amém? Essa mensagem é expositiva hoje. E eu vou retratar de 3 pessoas, ou 3 alegorias que Jesus retratou aqui. Ele retratou sobre o ladrão, o assaltante. Ele retratou sobre as ovelhas. E ele retratou sobre o pastor. A gente vai falar desses 3. O assaltante, a ovelha e o pastor, o bom pastor. Jesus ele vai falar primeiro do ladrão, do salteador. E ele vai falar no verso 1, em verdade e em verdade vos digo. Esse em verdade significa algo importante. Ele vai falar assim: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e é assaltante. Aqui nós temos uma alegoria de um aprisco, de um rebanho. Nós temos um rebanho aqui, e existe um porteiro. O porteiro aqui, quem abre a porta para Jesus é Deus, e Jesus é a porta. E aqui ele vai falar que tem um rebanho, umas ovelhas. Tem pessoas que acreditam que essa ovelha seria Israel naquela época. Mas eu vou retratar para nós. Nós somos a ovelha. E o que Jesus vai falar aqui? Ele vai falar assim: o assaltante, ele não vai entrar pela porta. Ele vai subir por outra parte no aprisco para chegar até as ovelhas. O assaltante aqui é o falso mestre, o falso profeta, o ladrão. Este é o assaltante. E ele vai querer chegar nas ovelhas para querer matar, roubar e destruir. Muitas pessoas falam que esse versículo é o diabo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Claro que essas são características do diabo. Porém, João 10 fala que esses são os falsos mestres, os falsos profetas. Jesus, ele vai falar assim: todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Jesus, ele está falando aqui que todos os que vieram atrás dele são assaltantes. Muitas pessoas falam que esses são Moisés, Elias, mas não são. É impossível um profeta enviado de Deus ser assaltante. E quem são esses assaltantes? Quem são esses lobos? Em Ezequiel, nós vamos ter essa interpretação. Ezequiel 34 vai dizer assim, verso 1: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentaram os pastores as ovelhas? Comei a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado.
mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscais, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Agora volta para João 10. Aí sim, no verso 8, Jesus diz assim: todos os que vieram antes de mim, ladrões, assaltantes, eles não eram verdadeiros, as ovelhas não os ouviam. Por quê? No verso 8, Jesus vai falar desses pastores de Israel, os falsos pastores. Existiam falsos pastores antes de Jesus, que eles queriam a lãs das ovelhas, eles não estavam preocupados com as lãs das ovelhas, e estes queriam o que as ovelhas podiam oferecer, a lã, mas eles não cuidavam das ovelhas. E esses sim, Jesus vai falar, todos esses que vieram antes, esses são falsos. E no verso de número 10, vai dizer assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O verso 12 vai dizer assim: o mercenário, a quem não pertence as ovelhas, não é o pastor, de modo que quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, meu querido, para nós entendermos, os falsos pastores, os mercenários, eles não estão se importando com as ovelhas, eles não estão querendo cuidar das ovelhas, eles querem roubar, matar e destruir. Os falsos profetas, os mercenários da fé, são esses, que não têm cuidado com a ovelha, e se deixar, até o lobo vai até a ovelha, e eles não têm cuidado com ela. Então, primeiro, os falsos pastores que não têm cuidado com as ovelhas e querem roubar, matar e destruir as ovelhas. E Jesus agora vai falar uma mensagem para as ovelhas. O verso, vamos ler, verso de número 3 ao 5. A este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as ovelhas, e as ovelhas saem para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhes pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão a voz do estranho, antes fugirão dele, porque elas não reconhecem a voz dos estranhos. Amém? Eu estou falando com você, ovelha do Senhor. Então, primeiro nós sabemos quem é o estranho, o ladrão. Agora, para você, ovelha, primeiro você vai reconhecer a voz do seu pastor. E isso aqui é para mim e para você. Nós não vamos seguir as vozes dos estranhos, porque os estranhos, os falsos profetas, aqueles que falam que amam as ovelhas, aqueles que mentem, aqueles que vêm por trás do aprisco, eles não têm amor pelas ovelhas. E as ovelhas, as verdadeiras ovelhas, não conhecem a voz dele. Agora, quando você, meu amado, ver as vozes dos falsos profetas, quando você ver algo que é além das escrituras, quando você ver que esta não é a voz do seu pastor, você não vai ouvi-la, porque você, ovelha, conhece a voz do Senhor, você conhece a voz de Deus. Muitos não dão trela, as pessoas, elas preferem ouvir outras vozes. Então, meu amigo, você tem que procurar ser ovelha, porque a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Quando a ovelha ouvir prosperidade, quando as ovelhas ouvirem coisas que fujam da Bíblia, fujam da palavra, ela não vai dar ouvido àquilo, porque ela vai dar ouvido à voz do pastor. Então, que nesta noite, meu querido, eu posso estar falando com você, que você, a ovelha de Deus, conhece a voz do seu pastor. Quando você vê a palavra simples,
pura, você vai dar ouvido, essa é a voz do meu pastor. Mas quando os falsos querem matar e destruir, pegar a lã da ovelha, que não tem amor pela ovelha, você vai dizer, essa não é a voz do meu pastor. O bom pastor, então, ele já vai se diferenciar do falso. O bom pastor, ele não vai querer pular o aprisco, ele vai entrar pela porta, conforme João 10, verso 1. Ele vai dizer que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta, aquele que não faz redonhas ou tenta subir de alguma forma para entrar no aprisco, para ali roubar as ovelhas, mas não, o verdadeiro pastor, ele vai entrar pela porta e as ovelhas vão conhecer esse pastor. Jesus aqui é o bom pastor. E aqui os discípulos, ou os que ouviam a parábola, não entendiam. E Jesus vai dizer no verso 7, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus, o bom pastor, ele é a porta das ovelhas. As ovelhas vão passar pela porta, e aqui significa também a salvação. As ovelhas só são salvas perante o Senhor Jesus quando elas passam pela porta. Elas passam por Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, e não há outro mérito ou além para obter a salvação além dele. Porque os falsos pastores vão querer colocar outros métodos. Os falsos pastores, eles vão querer pular o aprisco, pular o rebanho, mas não. Jesus, ele vem pela porta, e as ovelhas passam pela porta, passam por Jesus para obter a salvação. Mas foca no 15, assim como o Pai me conhece, eu também conheço as ovelhas. Amém? O que significa aqui? Então, primeiro, Jesus, ele vai dar a vida, ele deu a vida pelas ovelhas, e ele vai dizer assim, eu conheço as ovelhas me conhecem, mas eu conheço as ovelhas. Jesus, ele conhece as suas ovelhas. Jesus, ele me conhece, Jesus te conhece. Por mais os problemas que você passe na sua vida, por mais as dificuldades que você passa na sua vida, Jesus, ele conhece cada fio do seu cabelo. Ele conhece cada ovelha ele conhece pelo nome, pelo sobrenome, cada fio. E essa palavra me dá conforto, porque por mais dos problemas que nós passamos, por mais das dificuldades que nós passamos, parecemos que Deus, ele está longe, mas não, ele está perto, e ele conhece cada problema, cada dificuldade nossa, ele conhece nós, ele nos ama. Amém? A salvação está na mão de Cristo. Então o que ele vai fazer? Ele dá a vida pelas ovelhas, e ele vai dizer aqui que ninguém vai tirar as ovelhas das suas mãos. Maior amor que esse eu não conheço. Aqui a pregação é para te mostrar que Jesus é o bom pastor das ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas, e ele não teve um mandato, ele mesmo se entregou pelas ovelhas, ele quis dar a vida pelas ovelhas por amor. Essa é uma característica do bom pastor, do bom Jesus. E o que ele vai dizer também? Que ninguém pode tirar as ovelhas das suas mãos. Nada pode tirar você da mão de Cristo. Por mais que as pessoas dizem que eu perdi a minha salvação, a salvação não é um ticket que você se perde, a salvação não é um bilhete que você perde, a salvação não está nas minhas e não está nas suas mãos. Não depende do que eu fiz, não depende do que você fez, depende do que Cristo fez. Quando ele diz na cruz, tetelestai, quitado, pago, acabou, dívida quitada, agora nós estamos na mão de Cristo, e nada pode tirar nós dele, nada. E não é um inseto, meu amado, chamado Satanás, que pode tirar o que Cristo fez por nós. E o diabo, ele vai querer trabalhar na sua mente, ele vai querer falar para você que você pode perder a sua salvação, que Jesus às vezes não é o bom pastor. Mas, meu amado, a maior segurança
do bom pastor é que ninguém vai tirar as ovelhas das mãos do bom pastor. E não vai ser um inseto, um micróbio comparado a Deus, chamado Satanás, que vai tirar eu e você da mão dele. Romanos, nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, espada, nudez, vai me separar, vai te separar do amor de Cristo. Amém? Salmos 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esses salmos, ele serve de consolo. Preste atenção, para finalizar. Esse salmo, ele serve de consolo para pessoas que estão ao leito do hospital, na sua morte, as pessoas que estão no abismo, nas pessoas que estão mais nas suas profundas angústias. Esses salmos, ele é conhecido como um refúgio, um seguro, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E por quê? Porque você, ovelha, é insegura. Por que Deus nos compara com a ovelha? Preste atenção. A ovelha é um animal inseguro. A ovelha, ela não pode tomar conta de si mesmo. A ovelha, ela não tem como se defender. A ovelha, ela não tem garras, ela não morde, ela é mansa. A ovelha não tem como se defender. Somos como nós somos ovelhas e nós não temos como se defender. Porém aqui o bom pastor, ele defende as ovelhas, ele defende a mim e a você. Outra característica é que a ovelha, ela não tem direção. A tendência de uma ovelha é se afastar do rebanho. A tendência de uma ovelha é se afastar e estar em montes onde façam que ela caia. Essa é uma tendência de uma ovelha. A ovelha, ela é teimosa. A ovelha, ela tem uma característica que se você deixar a ovelha quieta, ela mesmo assim ela vai querer sair de perto. Às vezes o bom pastor ou o pastor das ovelhas, ele tem que quebrar a perna da ovelha e carregar ela aqui nos ombros para que ela não fuja. Essas são características de ovelha. A ovelha, ela não tem direção. A ovelha, ela tem a tendência de se afastar porque ela é teimosa. Mas mesmo nós, sendo essas ovelhas teimosas, essas ovelhas inseguras que não tem como se defender, a palavra de Deus diz que Ele é o bom pastor. E o bom pastor, o que ele faz? Ele deixa as 99 ovelhas para buscar a perdida, para buscar a insegura, para buscar aquela que se afastou do bando. Então, meu querido, essa é a palavra de Deus para você, ovelha. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo
e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.